Bom, aqui eu vou começar a brincar um pouquinho com vocês, para deixar bem claro esses exemplos que eu dei, e eu acho que agora vai ficar um pouquinho mais fácil, né? Eu vou tirar esse apontador aqui, vou colocar uma caneta aqui. Vamos lá. A indústria, o IIoT, ou a indústria 4.0, ela é essencialmente aproveitar a tecnologia para construir um Unified Namespace. Eu já vou explicar o que é isso, mas esse Unified Namespace nada mais é do que um repositório que vai conter toda a informação da minha planta, do meu processo ou da minha empresa, né? O que a gente tem feito até então, né, a terceira revolução industrial, vamos chamar assim, a gente faz uma integração linear. Então, ou o conceito de pirâmide, ou o conceito do modelo Purdue, cada um dá o nome que quiser, né? Mas era assim que a gente fazia. Então, a gente tinha várias camadas, a camada do PLC, ou o Edge, a camada da IHM, a camada do SCADA, a camada do MES, e assim por diante, né? Isso era feito um passo por vez, né? Então, o que a gente fazia? A gente começava pegando o PLC e interligando o PLC através da IHM. Aqui é uma conexão discreta, eu tinha que criar uma conexão dedicada para ele, e claro, isso aqui custava dinheiro para fazer isso, né? E quando a gente faz isso, a gente cria dois silos de dados. Eu tenho o silo de dados embaixo no PLC e o silo de dados na IHM. Lembra que eu falei? Como cada um gerou os seus dados, eu posso ter, para a mesma informação, nomes distintos, porque cada um entende isso como quiser, né? Eles não são unificados, né? Então, esse é um ponto importante. Depois, a gente também tem que fazer uma outra conexão dedicada, discreta, entre o SCADA e a IHM. Ou seja, de novo, mais dinheiro gastando aqui, né? Mesmo conceito. Eventualmente, a gente podia ter um OPC aqui conectado a cada um deles, mas era a mesma ideia, é verdade aqui. O próximo passo seria a gente digitalizar o processo MES, sem problema, mas o conceito é exatamente o mesmo. O que eu faria? Faria uma conexão entre o SCADA e o MES, e lá vai dinheiro para fazer isso novamente, né? Porque, via de regra, quando a gente vai fazer a informação do MES, isso nem sempre é feito digitalmente, né? Então, a gente tinha alguém lá que pegava a planilha do MES, a ordem de trabalho, a ordem de produção, preenchia aquilo, ia lá no SCADA, carregava o SCADA, e essas informações iam acontecendo, né? Então, de novo, eu tenho silos de dados diferentes, tags no SCADA, tags no MES, tags na IHM, e assim por diante, né? Então, todas as vezes que eu vou subindo nessa minha integração linear, eu vou criando silos de dados, eles não necessariamente são iguais entre si, né? Isso é importante para a gente. E, se vocês forem ver, do MES para o RP a mesma coisa, eu tenho que fazer uma outra conexão discreta, aqui normalmente por APIs, por exemplo, e se eu quiser jogar para a nuvem, a mesma coisa. E todas as vezes que eu fizer isso, eu estou gastando dinheiro. Não tem jeito, né? Então, é isso que torna o processo da indústria 3.0 muito cara. Porque qualquer nova alteração que eu venha a fazer, eu vou ter que gastar dinheiro de engenharia para fazer isso novamente. O que a gente propõe na indústria 4.0 é sair dessa integração linear para uma integração digital usando o que a gente chama de Unified Namespace. Basicamente, a gente sai desse stack de soluções, né, que a gente integrou durante 25 anos aí, para a gente ir para um stack de tecnologia, né, onde tudo e qualquer coisa no meu processo hoje vai ser tratado como um nó, né? Por exemplo, né, imagine que vocês tenham um PLC, e esse PLC seja do fabricante que vocês quiserem. Quando vocês forem usar uma máquina e usar esse PLC, é claro que a gente não vai ter esse PLC para sempre. Lógico, ele pode durar 15 anos, 20 anos, eventualmente ele dura isso mesmo. Só que vai chegar uma hora que eu vou precisar substituir esse equipamento por questões de vida útil ou por atraso tecnológico, eu vou precisar trocar essa informação. E a hora que eu precisar trocar essa informação, todos aqueles tags que foram criados no PLC, eu vou ter que construir tudo de novo. Por quê? Porque os tags estavam no PLC, né? Ou na IHM, ou no SCADA, né? Então, esse é um processo que a gente tem que fazer. Eu gosto de falar que é como se eu pegasse um sofá e construísse sobre o sofá um muro da minha casa, né? Não faz sentido, porque se eu precisar trocar o sofá, o muro cai, né? Então, não é ele que tem que ser
que tem que ser o pilar da minha casa, né? O stack tecnológico, que é esse que eu estou mostrando do lado direito aqui, é equivalente ao que a gente tem no smartphone, né? Todos os aplicativos que possuem acesso a esses dados, ou que precisem desses dados, podem colocar. Então, o que eu estou querendo dizer é que, se eu no futuro precisar colocar, por exemplo, um algoritmo de machine learning no meu processo, de qual dessas camadas aqui ele teria que buscar dados? Imagina que se eu quisesse buscar dado no PLC, ele não está ligado no PLC, possivelmente ele vai estar ligado aqui na nuvem. Então, nesse novo processo, ele está ligado no Unified Namespace. Então, ele pode coletar dados diretamente do PLC, porque o PLC já está coletado, já está conectado no Unified Namespace e assim por diante. Qualquer nova aplicação que eu queira colocar já vai estar disponível e diretamente no processo que a gente está vendo do Unified Namespace. Muito bem, agora deixa eu fazer isso na prática para vocês aqui. Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem o que a gente chama de não IoT, né, que é a indústria 3.0 que a gente vê normalmente no nosso dia a dia. Se vocês olharem aqui, o que acontece, né? Aqui embaixo, né, a gente tem os nossos sensores convencionais, né? Sensores de pressão, sensores de nível, de fluxo, de temperatura, todos os dispositivos de campo que normalmente são conectados por cabo, né? Basicamente com informações de 0 a 20, 0 a 10 e assim por diante. Depois, a gente vai ver que esse PLC aqui, ele está conectado fisicamente com esses sensores e ele interage com o IHM, por exemplo. Só que a hora que ele fizer isso, percebam que foi criado dentro do PLC um espaço dedicado para o nome de suas tags, que a gente chama eu estou chamando aqui de PLC Tag Namespace. Ou seja, eu criei um silo de dados dentro do PLC. Quando eu for coletar dados desse PLC nessa IHM, percebam que eu fiz a mesma coisa. Eu criei um novo tag space dentro da IHM, porque agora eu tenho que pegar aqueles dados do PLC, renomear aqueles dados do PLC dentro da IHM. Eventualmente, a gente pode fazer isso através de sistemas OPC, né? Que vão coletar dados do PLC, de vários PLCs de fabricantes diferentes, mas de qualquer forma, eu vou ter os silos de dados aqui no PLC, silos de dados aqui no OPC, e depois um silo de dados aqui no SCADA. E eu não tenho nenhuma certeza de que esse sensor, por exemplo, que aparece aqui, ele está aparecendo nessa IHM aqui como RTD1, e se aqui ele não é o RTD2, por exemplo. Não sei, porque cada um criou a sua nomenclatura própria na hora de criar a sua aplicação, né? Então, isso é muito complicado para a gente poder fazer escalonamento. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é, se aqui eu tiver um novo sensor, e conectar esse novo sensor aqui no meu PLC, eu vou precisar criar um novo nome para ele, criar uma nova integração dentro do SCADA, uma nova integração dentro da IHM e assim por diante. Se eventualmente tiver o MES, mais uma vez, eu tenho que criar um novo espaço de nomes dentro do MES e assim por diante. E percebam, todas as vezes que eu quiser coletar um dado de um dispositivo aqui embaixo, vocês percebem que o MES, o meu ERP ou o meu SCADA não tem conexão direta a ele? Eu vou ter que fazer sempre um cascateamento de informação até chegar aqui embaixo. Isso tudo gera para a gente custos de engenharia. Significa dizer, cada nova informação, cada novo sensor que eu for colocar aí dentro, eu preciso fazer toda essa engenharia. Então, tá claro, a gente tem feito isso há mais de 25 anos, que é isso que não permite que o processo escalone e torne o sistema extremamente caro. Então, é aqui que a gente tem que mudar a nossa mente, o nosso mindset, quando a gente está falando de IoT, tá bom? O que a gente está propondo? Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês de IIoT, né? Então, vamos lá. Como é que isso vai funcionar? Muito bem. O primeiro conceito vai ser criado um Unified Namespace. E percebam que isso aqui, na verdade, é baseado numa norma chamada ISA 95, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que isso não é invenção nossa, não, e não é uma invenção de um fabricante, é uma norma aberta que permite que a gente faça isso. Bom, como que isso vai funcionar?
Os novos dispositivos, os novos sensores, por exemplo, eles já vão estar preparados para ter esse novo protocolo, e eu vou colocar aqui de novo para vocês, que é o protocolo MQTT, onde esses dados já vai ser permitido que ele seja publicado diretamente para esse broker. Então, esses dispositivos já vão ter essas informações. Se eu, eventualmente, precisar tratar esses dispositivos como se eles fossem I/Os de um PLC, não tem problema nenhum, eles podem ser entradas físicas de um PLC convencional. A diferença é que esse PLC também agora vai ter a capacidade de publicar essa informação diretamente no Unified Namespace. E aí vem a pergunta, tá bom, Newton, se eu quiser agora pegar tudo o que eu já tenho e jogar para essa nova tecnologia, não posso? É aí que está a grande sacada. Pode sim. Então, existe a possibilidade de você pegar os sensores atuais que você tem e passar esses sensores através de gateways que vão ser capazes de ler esses dados diretamente do sensor e convertê-los diretamente para MQTT, para que ele possa vir direto para o Unified Namespace. E a mesma coisa para os PLCs. Então, os PLCs legados, que falam Modbus, TCP, todos os protocolos que a gente está acostumado, eles também podem ser conectados ao novo processo utilizando um gateway de comunicação. E esse gateway de comunicação, ele pode ser tanto físico, um edge computing, por exemplo, ou ele pode ser uma solução por software, tá? Então, qualquer uma dessas soluções é possível para o nosso processo. Legal, então significa que eu posso ir comprando as coisas novas já na nova tecnologia, mas eu posso aproveitar aquilo que eu já tinha. É, exatamente isso. E aqui que vem a grande sacada. Lembra que eu comentei com vocês a questão dos aplicativos do smartphone? Uma vez que os dados estão disponíveis para todo mundo e eu tenha um problema, basta eu fazer um search na internet e perguntar, mas qual é a aplicação que melhor resolve esse meu problema? Eventualmente, é um MES. Eventualmente, é um ERP. Eventualmente, é um algoritmo de machine learning. Eventualmente, é uma aplicação em Python. Eventualmente, é uma aplicação em R. Eu não sei, pode fazer qualquer tipo de aplicação. A questão é que os dados vão estar disponíveis para que essa nova aplicação colete esses dados diretamente dessa área compartilhada. E o mais interessante é que, se eu tiver um aplicativo Python, por exemplo, aqui, que ele tem que buscar os dados do Unified Namespace, ele pode fazer todos os cálculos que ele quiser aqui dentro e devolver essa informação para o mesmo espaço, ou seja, quem precisar desse dado já processado, não precisa fazer o cálculo novamente, lembra? Ele é edge-driven, é o dispositivo que gerou essa informação. Então, a informação vai estar sempre lá enquanto o dispositivo existir e estiver na nossa rede. Essa é a grande sacada de trabalhar com o Unified Namespace, tá bom? E percebam que tudo que eu estou colocando aqui, ele é bidirecional, né? Ou seja, ele joga informação para o Unified Namespace e se ele precisar daquela informação, ele se registra aquela informação e lê os dados que ele está precisando. Essa é a forma como o MQTT trabalha aqui para o nosso processo, tá bom? Então, essa ideia, esse é o cenário quando a gente fala de visão avançada da internet das coisas industriais, tá? Ok, coloque suas perguntas aí, depois a gente passa para a resposta. Então, isso aqui, na verdade, o que a gente está vendo é que a gente tem várias camadas no nosso processo de integração, e aqui a gente tem N protocolos, cada um específico para uma determinada camada. O que a gente enxerga e o que está acontecendo é que nós vamos ter um protocolo comum de IoT, no caso o MQTT, que ele vai ser responsável por interligar todos os processos e todas as aplicações, as aplicações dessas diferentes camadas, tá? Então é isso que a gente está enxergando, é isso que a gente tem visto acontecer, tá bom? Muito bem. Legal. Vamos tentar entender um pouquinho mais o que eu falei em relação a silos e arquitetura desacoplada. Lembra que eu falei que o primeiro ponto é desacoplar, né? Desacoplar. Essa é a ideia principal. Vamos lá. Imagine que na planta da gente, a gente tem
um PLC, seja ele o fabricante que quiser, e ele está coletando dados do campo, e eu preciso interligá-lo a um processo, a uma aplicação. No meu exemplo aqui é um historiador. Né? Teoricamente, eu vou lá, faço uma conexão dedicada, né, discreta, ponto a ponto, entre esses dois devices, entre a aplicação e o dispositivo, e está funcionando. Isso é bastante simples, a gente faz isso todos os dias nas nossas plantas. Muito bem. Só que o que vai acontecer aqui, né? Na prática, isso é um pouquinho mais complexo, né? Então, a gente tem muitos tipos de PLCs diferentes, de equipamentos diferentes, de muitos fabricantes diferentes, que eventualmente precisam se conectar com aquele mesmo historiador. O que eu tenho que fazer? Criar uma conexão ponto a ponto dedicada entre cada PLC e o historiador, como vocês estão vendo aqui no meu desenho. Já começa a ficar uma coisa mais complexa, mas eu ainda consigo fazer, tá certo? Vamos evoluir um pouquinho mais. Só que eu posso ter isso rodando em várias plantas na minha empresa, ou em várias áreas da minha empresa, onde eu tenho várias áreas, onde cada área tem PLCs diferentes, e eu preciso conectar esses PLCs diferentes, não só a um historiador, mas também a um controle de processo estatístico, por exemplo, como na figura de baixo. Percebam que vou ter que criar uma conexão discreta e dedicada de cada dispositivo, de cada área, para cada aplicação que eu quiser utilizar. Dá para perceber que a partir do momento que isso vai ficando mais complexo, mais aplicações e mais dispositivos, o gerenciamento disso se torna quase que impossível de ser feito, tá bom? No final do dia, o que a gente vai ter é uma coisa parecida com isso. Né? Vários silos de dados, cada um coletando o seu dado específico, da sua área específica, do seu PLC específico, e toda vez que uma aplicação, esse que aparece aqui do lado direito, precisar fazer, e toda vez que essa minha aplicação aqui do lado direito precisar fazer uma captura de dados, eu vou ter que criar uma conexão direta para aquele PLC específico, para aquele controlador específico e assim por diante. Ou seja, eu tenho essa figura de espaguete aí, né, onde eu tenho várias conexões, ou seja, extremamente difíceis de manter, impossível de garantir segurança, e é isso que inviabiliza a aplicação em escala, né, no nosso processo industrial, tá bom? Então, aqui, a gente vai ter alguns problemas do tipo dificuldade para alterar os fluxos de trabalho, os nossos processos, dificuldade para analisar os dados através de todo o sistema, dificuldade de implementar um novo sistema, ou um novo PLC, ou uma nova planta, e, claro, um custo excessivamente alto com engenharia aqui. Voltando àquilo que eu já falei, o que a gente bate na tecla é que a indústria 4.0 ela vai trabalhar com Unified Namespace. É isso que as empresas estão buscando, uma coisa muito mais flexível. Né? A gente precisa pensar nisso, nessa arquitetura desacoplada do sistema, onde o equipamento não sabe nada sobre a aplicação e vice-versa. Né? Então, essa aplicação aqui de inteligência artificial, ela não tem a menor ideia de qual dispositivo ela está falando, ela só precisa do dado e vice-versa. Né? O dispositivo vem aqui e publica a informação no Unified Namespace, e a aplicação vai lá e busca essa informação. A gente precisa de uma fonte comum de dados, que é o lugar, né, esse Unified Namespace, onde as aplicações possam buscar os seus dados e onde o hardware, do nosso lado esquerdo aqui, possa publicar os seus dados, o que a gente chama de um broker central. Tá? Nessa arquitetura desacoplada, cada novo dispositivo ou cada nova aplicação vai poder publicar os seus dados diretamente para esse broker, para esse Unified Namespace, sem a necessidade de comunicar camada por camada, como a gente tem visto hoje no nosso modelo de pirâmide, no nosso modelo de integração linear, assim. Né? Isso vai acontecer de acordo com a necessidade. Né? Percebam como isso facilita essa integração dos sistemas e processos, permitindo o compartilhamento de dados de uma forma muito mais transparente e muito mais rápida, tá bom? Ok, e por que isso é muito importante, né? Já falei sobre isso, mas aqui eu vou deixar isso de uma forma mais em bullets, para a gente entender. A gente já se deparou com muitos desses desafios na nossa empresa, né? Muitos novos concorrentes, os custos são maiores,
força de trabalho limitada, nova característica da força de trabalho, isso aqui é uma coisa muito importante também. Os novos profissionais nem sempre estão preparados para as tecnologias antigas, eles já estão vendo uma nova forma de tecnologia, eles precisam estar preparados para isso, né? Na planta especificamente, a gente pode ter, assim, paradas de máquina, rendimento, problema de rendimento da produção, qualidade, entrega fora do prazo, tudo isso são desafios que a gente precisa endereçar de uma forma mais inteligente, mais rápida, e que permita que a gente escale a produção do nosso processo. O que a gente precisa aqui, na verdade, é de dados, né? Então, eu preciso de maior visibilidade dentro do meu chão de fábrica. Só uma parte aqui. Muito se fala dos carros da Tesla, por exemplo, né? E o grande diferencial é que eles deixaram de ser uma empresa que fabrica carro para uma empresa que manipula dados. Esse é o grande diferencial, né? É a mesma coisa quando a gente fala do Waze, por exemplo, ou do Google Maps, por exemplo. O grande diferencial é a quantidade de dados que esses aplicativos trabalham, onde todo mundo fornece dados para o sistema e eles vão trabalhando esses dados de forma real. Esse é o grande diferencial, né? Os dados passam a ser cruciais no nosso processo. Bom, como eu falei para vocês, né, a grande maioria das empresas hoje que possuem um ERP fazem essa integração entre o PLC, entre o ERP e a produção por meio de papel e planilhas, né? Então, no máximo, o cara tem um tablet onde ele preenche uma informação do tablet, dá um enter e a informação vai lá para o sistema de ERP, para o sistema de produção e assim por diante. Só que se ele preencher esse sistema errado, já era. Se a planilha foi preenchida de forma errada, isso também já era. Então, a gente tem que sair desses silos, né, onde eu permito erros de dados, erros de informação, para uma coisa muito mais dinâmica e muito mais interessante, né? O que a gente precisa, na verdade, é uma fábrica completamente orientada por dados. É assim que a gente vai conseguir alcançar o que a gente chama de excelência operacional, né? Então, nesse novo processo nosso, todos os dispositivos e tudo vai estar plugado na nossa rede. E eu não estou falando aqui de tecnologia específica nenhuma, nem de fabricante específico. Ele tem que estar disponível para mim. Eu gosto de brincar que quando a gente fala de automação de casa, por exemplo, se eu quiser que alguma coisa acenda a luz automaticamente, a câmera funcione, o ar-condicionado liga, eu nunca me preocupo qual é o fabricante do hardware e qual é o fabricante do software, porque eles usam uma tecnologia em comum que, de alguma forma, eles vão conversar entre si. Esse é o conceito que a gente está trazendo, que as novas empresas estão trazendo para a indústria também. Todas as camadas do negócio vão estar integradas e vão operar baseada nos dados e as informações de todas as outras camadas. Não vou mais trabalhar camada por camada, todo vai disponibilizar isso num lugar único para a gente, né? Os stakeholders aqui conhecerão o estado do negócio em tempo real, né? Os acionistas também conhecerão o futuro, né, o que está vindo por aí em tempo real, porque eles vão ter uma quantidade de dados muito grande para analisar, e se eles não tiverem capacidade de analisar esses dados, basta eu ir lá no meu search, lembra? Buscar um algoritmo de machine learning que possa fazer isso para mim, interligo o machine learning no meu processo, e isso volta a funcionar da melhor forma possível, né, rapidamente. De novo, esse é o nosso estado atual, né? Conexões discretas entre muitos sistemas, tudo que eu quiser conversar entre um com o outro, eu preciso criar uma conexão dedicada para ele, né? Isso é difícil, possui um alto custo para fazer alteração nesses sistemas, eu não tenho nenhum tipo de visibilidade em tempo real, né? Eu não tenho padrão nesses dados, tenho vários silos de dados, o PLC tem os seus silos de dados, tem a sua biblioteca de tags, o ERP tem a sua biblioteca de tags, o MES, a sua biblioteca de tags e assim por diante, né? Ou seja, os dados ficam presos nesses PLCs, eu não consigo compartilhar, e a fábrica está escondida efetivamente, né? E tem esse que a gente chama de dark data, né? É aquele monte de dado que está rolando ali dentro, mas ninguém usa, né? E eu gasto essas informações sem poder monetizar esse dinheiro, essa informação de uma forma mais dedicada e mais transparente, né? E para onde a gente quer ir, né? É isso, né? A gente quer ir para um sistema
unificado de dados, onde todas as aplicações existentes na minha planta e as futuras vão estar conectados aqui, né? Então, se no futuro eu precisar ter mais uma aplicação qualquer aqui embaixo, seja ela qual for, né? Por exemplo, uma aplicação Python, não tem problema nenhum. Ela vai conectada direto ao INS, o Unified Namespace. Se eu tiver uma outra aplicação de Machine Learning, a mesma coisa. Qualquer nova aplicação que eu quiser, vai buscar os dados do mesmo lugar, através de um mecanismo Publish e Subscribe. Tá bom? Bom, como eu falei, o Unified Namespace nada mais é do que a estrutura de todo o meu negócio, a estrutura de dados de todo o meu negócio, ou, se vocês preferirem, o hub de comunicação, todo mundo conversa através dele, vai me permitir ter informação da condição atual do meu processo em tempo real. Ele é a fonte única da verdade, porque quem gerou os dados para ele foi o próprio dispositivo Edge, né? E, sem dúvida, ele é a fundação de toda iniciativa de transformação digital que a gente possa ter dentro de nossas empresas. Isso é crucial para o nosso processo, né? Aqui está um exemplo do Unified Namespace, pela ISA 95, né? Como eu falei para vocês. Então, está um exemplo lá, você tem a planta, a empresa, você tem o lugar onde essa empresa está, você está, ou se é um ERP, se é numa linha de produção, e assim por diante, todos os dados estão disponíveis para todo mundo buscar essa informação a hora que quiser, do jeito que quiser, onde quiser, né, essa informação. E aqui é um exemplo, né, na prática aí, que a gente pode ver essa informação funcionando, onde você tem lá os dispositivos legados, os sensores, os motores, conectados no Edge Gateway, através de um computador industrial, ou de um PLC que já tem a característica de Edge Gateway lá dentro, de Edge Computing, conectar isso num Unified Namespace, que é essa bolinha vermelha, e todos as outras aplicações vão se conectar diretamente a esse Unified Namespace, sem a necessidade de coletar os dados diretamente do PLC e assim por diante, né? Esse é o grande diferencial que a gente tem num processo como esse, tá bom? E claro, isso é valioso, né? Porque a curto prazo eu vou reduzir máquina parada, eu vou ter ideia da minha produção, vou ter ideia da minha qualidade, coisas que hoje eu sou cego quanto a isso. Eu não sei como é que está a minha produção, eu não sei o desempenho da minha máquina, eu não consigo fazer isso, né? A médio prazo vai garantir a sobrevivência da minha empresa e ela vai estar preparada para esses empregados do futuro. Estou querendo dizer que essa nova força de trabalho que está chegando, elas já vêm com esse conceito de IoT, né? Então, as empresas têm que estar preparadas para essa força de trabalho também. E logo, a longo prazo, né, eu vou ter esses dados prontos para toda a minha cadeia de suprimentos, eu vou ter produtos inteligentes, específicos para determinado nicho de mercado, eu vou ter um futuro sólido e eu vou aumentar o valor da minha empresa. Na verdade, o que a gente quer aqui é que a sua empresa, ela, além de produzir aquilo que você está especializado, ela seja uma empresa de dados, que com os dados eu consigo estar evoluindo a cada dia no meu processo rumo a essa transformação digital que a gente tanto espera, né? Aqui está um exemplo na prática de alguns dispositivos, através de uma solução MQTT na nuvem, né? Então, a gente tem alguns PLCs aqui embaixo, a gente tem alguns aplicativos aqui como esse Historian, a gente tem uma IHM ou um SCADA como Ignition, a gente tem um Edge Computing aqui como Litmus, sensores. Bom, aqui a gente pode brincar à vontade e percebam que tudo isso está conectado diretamente a um broker MQTT, né? Então, é assim que a gente vai trabalhar. E, rapidamente, antes da gente entrar na questão de pergunta, eu queria mostrar um pouquinho disso funcionando, e aqui eu tomei o cuidado de colocar para vocês só aplicativos gratuitos, onde a gente pode testar isso na nossa casa, tá bom? Por exemplo, o MQTT Client, esse MQTT Box, eu estou abrindo um browser MQTT, e eu estou usando como broker MQTT, um broker na nuvem da HiveMQ, que ele é gratuito, vocês podem criar a conta de vocês, e estou usando também no meu celular uma aplicação dashboard que eu criei em MQTT, só para vocês verem como isso é fácil de trabalhar. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês
Vamos lá. Eu vou pegar primeiro o meu aplicativo do celular, que eu vou pôr na tela. Me avisa se vocês já estão vendo. Vou colocar um client MQTT e vou colocar agora um outro client MQTT. Deixa eu só ver onde que está esse outro client MQTT aqui embaixo. Pessoal, vocês estão vendo? Estamos vendo, sim. Sim. Então tá bom. O que está acontecendo aqui, ó? Eu vou nesse desenho aqui, eu tenho um broker que está rodando na nuvem, tá bom? Que chama HiveMQ, e eu registrei esse broker em 3 dispositivos diferentes. Um no celular, então eu estou replicando a tela do meu celular aqui para vocês verem do lado esquerdo. Criei também isso num broker via web, então eu estou abrindo uma página na web onde vocês estão, eu estou acessando um cliente e eu baixei um aplicativo no meu PC, que é esse MQTT-FX que está rodando no meu PC. Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Não interessa a plataforma que eu estou usando, uma vez que eu assine, né, eu faça uma subscrição para esse dado, eu tenho acesso a ler essa informação, e se eu quiser escrever dentro desse dispositivo também. Porque o dado não pertence mais a um dispositivo específico, todo mundo pode trabalhar com essa informação. Então, se tudo correr bem aqui, ó, percebam que aqui eu tenho um interruptor, que é uma lâmpadazinha, e eu vou clicar nessa lâmpadazinha para vocês verem o que vai acontecer. Percebam ó, que ele apagou aqui, e aqui ele já mostrou nesse outro aplicativo que ele foi para 0, e aqui ele foi para 0 também. Se eu escrever nesse aplicativo para 1, percebam que ele já foi para 1 também, e assim por diante. Olhem que aqui eu tenho uma mensagem de boa noite. Se eu vier aqui nesse outro client e digitar qualquer outra mensagem, por exemplo, Newton, e der um publicar, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele publicou aqui, ou seja, eu estou publicando no Unified Namespace e todo mundo que está acesso, que fez uma subscrição para esse Unified Namespace, pode ler essa informação. Se eu alterar esse dado aqui, de novo, né, para quente, ele vai para 28 graus, percebam que aqui ó, veio para 28, e aqui também veio para 28. Aqui é a mesma coisa, se eu vier aqui e quiser publicar, eu vou agora querer publicar uma nova informação por esse novo aplicativo. Vamos colocar apresentação. E eu der um publish. Eu tenho que abrir aqui, publicar aqui. Percebam que ele já veio a apresentação para cá e a apresentação para cá também. Tá? Ou seja, voltando para esse meu desenho, todos esses clientes MQTT estão escrevendo na mesma área de trabalho desse broker aqui. Então, se eu quiser ler os dados desse dispositivo por meio desse, eu não preciso fazer uma conexão entre eles. A conexão é feita entre o broker e a informação chega para mim. Qual é a grande vantagem nisso? Que os dados estão disponíveis em tempo real para todas as aplicações e não interessa onde as aplicações estejam. Eu posso estar com uma aplicação aqui, outra aplicação no meu celular, outra aplicação lá nos Estados Unidos. Esse broker, por exemplo, está lá na Europa, não faz a menor diferença. O sistema vai funcionar da mesma forma, porque estou compartilhando a mesma informação. Muito bem. Bom, aqui só para a gente finalizar, né, os benefícios do Unified Namespace e do Edge Computing é permitir que a gente acelere o uso de dados por todos os times da empresa. Eu vou compartilhar isso com todo mundo. Torna o dado altamente acessíveis e confiáveis, porque quem gera a informação é o dispositivo terminal. Simplifica a integração entre sistemas, distribui os esforços, habilita a agilidade da fábrica, alavanca o uso de padrões abertos e software de prateleira, né? Isso é crucial para o nosso processo, um dos 4 pilares, e permite o consumidor do dado, o usuário daquele dado, decida aquilo que ele precisa, né? Então, quando eu for precisar usar na minha aplicação específica um determinado dado, eu sei o que eu quero fazer com aquele dado, né? Eu não fico dependente do fabricante daquele equipamento para que ele desenvolva uma aplicação para mim, que eu gaste com engenharia e assim por diante. Tudo fica centralizado no mesmo lugar e fica muito mais transparente a informação para a gente, tá bom?
Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Eu acho que era isso que eu tinha que mostrar para vocês. E agora eu vou abrir vocês para perguntas aí. Então, vamos lá. Acho que a primeira pergunta que eu tenho aqui é: por que você diz que os sistemas Edge Computing são mais simples, mais seguros e mais fáceis de manter? Vamos lá. A resposta aqui eu já mostrei na apresentação, mas a ideia é a seguinte. Quando a gente fala de Edge Computing, ele trabalha com uma plataforma aberta, que ela pode ser vinculada normalmente ou Linux ou Windows. Isso significa que qualquer aplicação que eu tenha desenvolvida para Linux, através de um Docker, por exemplo, ou um Kubernetes, por exemplo, eu posso instalar nesse dispositivo e ele está pronto para trabalhar usando aquele hardware para aquela aplicação que eu quiser, que é o equivalente ao smartphone, né? Eu já tenho o hardware lá, basta buscar a interface e jogar para cá. Por que isso é mais seguro também? Isso é mais seguro porque quando a gente fala de tecnologia de TI, ela foi desenvolvida toda pensando já em cibersegurança, coisa que a gente não tem em PLC. Só para a gente ter uma ideia, a interface Ethernet de um PLC, ele não foi desenvolvida para ter trilhões de conexões. Ele foi desenvolvido para ter poucas conexões, e quando ele foi desenvolvido, não se tinha ainda o conceito de preocupações de cibersegurança. Uma solução Edge, normalmente, ele vai ter mais do que uma interface Ethernet. Então, você vai ligar uma interface Ethernet, por exemplo, na sua rede vulnerável, e a outra numa rede segura. E o Edge Compute já tem todas as funções de firewall instaladas dentro dele. Por isso que eu digo que o sistema é mais seguro, mais simples e fácil de manter. Se a resposta não foi o suficiente, depois vocês voltam para mim, tá bom? Ok. Excelente definição para IoT e transformação digital. Gostaria de saber quem definiu dessa forma. Professor, na verdade, isso aqui foi uma apresentação que eu vi de um especialista da indústria 4.0 dos Estados Unidos, chamado Walker Reynolds. Tá? Ele é extremamente famoso, basta colocar na internet, no YouTube, Walker Reynolds, você vai ver várias apresentações dele, e ele é uma das pessoas que desenvolve esse conceito de Unified Namespace, e foi ele que fez essa definição, tá bom? Vamos ver o que mais. Slide 23 é proposto pela Baum e eu e a parte do MQTT. Deixa eu ver o slide 23 aqui. É esse aqui? Isso. Tá bom, tá joia. Então, na verdade, isso aqui é uma definição também dos estudiosos em IoT, tá bom? O que se espera de uma solução IoT é isso. Curiosamente, o MQTT faz tudo isso, tá bom? Então, o que a gente quer dizer com isso é que protocolos convencionais de integração, como o HTTP, por exemplo, ou até o APCOA, ele não tem todas essas características, tá? Então, a gente entende que ele não pode ser utilizado como um protocolo de internet das coisas industriais. O MQTT é um deles e é o que é mais usado hoje em dia. Então, isso é uma definição dos especialistas de IoT, tá bom? Vamos lá. Com o Unified Namespace e protocolo MQTT, que estrutura física de rede precisaremos ter para integrar OT com IT? Bom, o Unified Namespace, ele prevê duas coisas, basicamente, que o dado esteja compartilhado e a fonte de informação seja o dispositivo terminal, tá? Para que a gente possa ter uma infraestrutura física para isso, isso vai depender sempre de cada aplicação. Deixa eu tentar dar um exemplo. Algumas vezes, eu preciso jogar para o meu sistema unificado de dados apenas o dado de um sensor de vibração, por exemplo, tá? Mais nada. E o resto, eu vou ter um sistema de supervisão ou uma IHM que vai ler esse dado de vibração e vai gerar um gráfico para mim. Só isso que eu preciso. Nesse caso, a infraestrutura é bastante simples. Eu preciso ter um sensor de vibração, por exemplo, que ele mande uma informação via LoRa, por exemplo, um gateway LoRa que capte a informação desse sensor e converta essa informação em MQTT, e depois um broker, que pode estar na nuvem ou on-premise na minha estrutura, e conectado a esse broker,
a minha aplicação específica, onde eu vou ter lá o gráfico de tendência, o que eu quiser fazer. Nesse caso é simples, eu não tenho uma infraestrutura física rodando no meu processo. Existem aplicações onde a gente fez, por exemplo, questões de onde você faz uma planta de açúcar, por exemplo, onde todo o processo já está cabeado por Ethernet. Então, eu já tenho o meu PLC, eu já tenho os meus sensores, os meus motores. Nesse caso, a gente pega essa informação, joga para um sistema de switch, esse switch manda essa informação para um gateway que coleta essa informação nos protocolos dos PLCs, Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet e assim por diante, converte em MQTT e joga isso para um broker que pode estar on-premise na empresa ou pode estar na nuvem também. Então, depende um pouquinho de cada situação. O que a gente precisa é coletar o dado, converter esse dado em MQTT e jogar isso para um broker unificado. Esse é o conceito que a gente tem para falar de MQTT. Tá bom? Visando a indústria 4.0, como fazer que a fábrica se torne flexível para se adaptar à mudança na produção, sem que afete todas as conexões com os outros sistemas? Aqui, para mim, a ideia é bastante simples, né? IoT, ele só pode funcionar a partir do momento que a gente começa a fazer uma prova de conceito. A prova de conceito de IoT é feita da forma mais simples possível. Escolhe uma área pequena na sua planta, poucos sensores, um PLC, uma máquina, o que é que seja, coloca um gateway de comunicação que vai jogar essa informação desse PLC para o MQTT, e no broker você coloca o aplicativo que você quiser. A partir do momento que você viu isso funcionando, você começa a ter capacidade de monitorar o seu processo. E isso traz o retorno sobre o investimento muito rápido. E uma vez que a gente fez isso, eu posso ir fazendo essa migração, né? Eu comecei com uma área pequena, um PLC pequeno, agora eu coloco mais um, o terceiro, o quarto, o quinto, e eu vou migrando esses meus PLCs, esses meus processos, e aquilo que eu tiver de novo na minha planta, eu já coloco dentro do processo novo com sistemas de MQTT. Então, é assim que a gente faz, sem ter nenhum tipo de interferência com aquilo que já está acontecendo, né? Porque o processo continua rodando. IoT e Edge Computing não vai substituir o controle em tempo real que você tem de um PLC. A gente só quer compartilhar esses dados, né? Então, essa é a forma mais fácil da gente fazer, tá? Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Onde está? Com o Unified Namespace, como ficam os sistemas monolíticos de RP, tais como o SAP, poderão continuar como estão hoje ou precisarão ser distribuídos em pequenos módulos dos aplicativos? De novo, ótima pergunta, e o que a gente fala, e o que eu costumo falar para os meus clientes é assim, a gosto do freguês, né? A princípio, hoje, quando a gente tem uma aplicação que a gente visitou ontem, inclusive, onde tem um sistema, ele tem um sistema de RP da TOTOS, por exemplo, que é o Proteus, por exemplo, muito parecido com o sistema SAP. E ele não quer mudar nada disso que está lá, ele não quer trocar em nada. E o sistema Proteus, por exemplo, da TOTOS, ele trabalha com APIs de comunicação em RESTful, né? Como é que é feito isso? Não tem problema nenhum, né? A informação vai estar no Unified Namespace e eu vou ter um gateway que vai pegar essa informação do Unified Namespace e vai converter para RESTful, né? O Edge Computing pode fazer isso para mim. Então, se eu tiver novos aplicativos, a tendência que a gente está vendo agora é que os grandes fabricantes de tecnologia já estão preocupados em criar novas formas de conexão, novos conectores, que a gente chama, né? Então, os fabricantes de tecnologia, como sistemas ERPs, como sistemas CRM, eles também vão estar preocupados em facilitar essa integração. Então, a gente vai ver também que novos módulos ou as novas versões também já vão sair com esses sistemas MQTT prontos. De qualquer forma, não estando pronto, é só olhar qual é a forma de conexão que esse dispositivo tem. Ele utiliza um RESTful API, sem problema nenhum. Ele utiliza um HTTP, sem problema nenhum. Existem ferramentas que fazem essa conversão desses protocolos para o sistema MQTT ou para o sistema unificado de nomes, tá bom? Então, não tem problema nenhum. O que mais?
A Balmier se encarrega da implantação de toda essa integração, independente dos sistemas legados? A resposta é mais ou menos. Deixa eu tentar explicar isso. A ideia inicial da Balmier é que a gente possa, primeiro, definir qual é a melhor infraestrutura e qual é a melhor solução que você precisa para aquele processo específico. A Balmier, ela trabalha com vários fornecedores de soluções para Edge Compute e com vários integradores que nos ajudam a fazer isso acontecer. A Balmier, ela vai indicar para o nosso cliente a possibilidade de escolher qual é a melhor tecnologia, qual é a melhor solução, e nós vamos indicar os parceiros que vão ser capazes de fazer isso. Muitas vezes, nós fazemos diretamente. Então, integração, por exemplo, com o sistema Edge, a gente tem uma solução Edge que vai permitir que a gente faça toda essa coleta de dados, todo esse trabalho. Mas, por exemplo, aí eu preciso fazer um sistema de machine learning. Nós não temos solução de machine learning no nosso portfólio, nós vamos achar um parceiro que faz isso para vocês, né? Então, esse é o processo que a gente trabalha, tá? Então, é caso a caso. Como fica a cybersecurity nessa solução de integração? Não sei, Luiz, você pode detalhar um pouquinho mais sua pergunta? Na verdade, você já respondeu, Newton. Tá. Você falou sobre o cyber, é que eu não estava enxergando direitinho como é que ficava essa questão aí do cybersecurity, já que você não falou em nenhum software específico ou hardware específico. Tá. Mas aí quando você começou a responder ali, você falou sobre o cybersecurity e tem já tem vamos falar assim, na veia da coisa ali, essa preocupação com o cybersecurity. Isso. E uma coisa importante é que o processo de MQTT, o pessoal de TI gosta muito de trabalhar com o MQTT quando começa a conhecer, porque o MQTT, ele não envolve a abertura de nenhuma porta inbound no meu firewall, tá? Ele só usa a porta de saída, tá bom? Então, eu não preciso deixar aberta portas, nenhuma porta eu preciso deixar aberta para os dispositivos terminais. Então, isso é uma vantagem muito grande, porque eu não preciso mexer nos meus firewalls, né? Abrir uma porta que pode deixar qualquer tipo de vulnerabilidade para o meu processo. Ele só trabalha com porta de saída, né? Então, é muito interessante. Por quê? Porque a requisição é gerada pelo Edge, e não tenho mais aquele conceito de pull response que a gente tem nos protocolos convencionais, tá bom? Tem mais uma aqui, Daniel. Sabe informar se o MQTT é gratuito e livre para testarmos? Sim, Daniel. Existem vários provedores de MQTT, Mosquito, por exemplo, mosquito.org, hivemq.com, onde você pode fazer a assinatura e você pode usar até 100 tags gratuitamente, até 50 dispositivos gratuitamente. Você pode testar à vontade e a hora que você quiser e da onde você quiser, né? Então, essa é a grande vantagem de trabalhar com o sistema MQTT, principalmente na nuvem, tá bom? Esse esclarecimento que o Newton deu para a gente é também um dos elos faltantes, né, para que a indústria 4.0 possa realmente se conectar com tudo, né? Essa questão da integração ali, apesar da gente ter o IoT, a gente ter toda a outra parte ali, estava faltando alguma coisa que fizesse essa integração de dados de uma forma mais fácil, né? E, de fato, acho que essa solução que o Newton nos apresentou parece resolver uma boa parte desse elo que estava faltando, né? Então, eu agradeço bastante ao Newton por ter trazido essa tecnologia para nós, né? Ter explicado de uma forma bem clara para nós, bem esclarecedor, né? E contamos com você para a próxima de novo. O prazer é meu, professor. Sempre que vocês precisarem, é só a gente ajeitar a nossa agenda, a gente está à disposição. Tá joia, gente? Obrigado. Uma boa noite a todos aí, estamos à disposição e agradeço o espaço que nos deram mais uma vez, tá bom? Obrigado. Muito Estamos obrigado. à disposição. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.